falando, e aí eu vou respondendo para vocês. Antes de começarmos a tirar as dúvidas, vocês vão levantar a mão de vocês virtual, tá? Para quem tiver dúvida, e aí a gente vai conversando. Gente, eu já corrigi 17 planos de aula, né? Quando eu falei que o feedback seria a correção, eu não falei que eu ia pegar o arquivo de vocês, ia mexer nele lá no Word, colocar comentários, ou corrigir e entregar pronto. A correção, porque algumas pessoas estão com dúvida, é apontar erros. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, eu abro o arquivo que vocês me mandam, eu aponto os erros que vocês precisam corrigir e coloco lá o enviar o feedback para que vocês possam fazer as correções, certo? Uma coisa que eu vou falar aqui desses 17 planos que eu já recebi, que mandei o feedback, o último foi da Alexandra, agora à noite. Antes de começarmos aqui, eu já fiz esse envio. Muita gente está colocando fora da formatação padrão, muita gente está usando itálico, negrito, onde não é para usar, não faz as referências de acordo com as regras da ABNT, esquece de colocar o livro como recurso didático, usa o tempo verbal errado no presente e no futuro, não está colocando, por exemplo, nos momentos o texto numa forma dissertativa, não está colocando nos momentos o texto de uma forma que o professor que vai avaliar vocês consiga acompanhar. Gente, isso é uma parte importante da aula de vocês. Se vocês não fizerem o plano de aula direito, vocês podem não passar nessa avaliação. E isso vai fazer com que vocês voltem a fazer a regência. Vocês só têm, por exemplo, vamos supor que a Tayane não tenha conseguido atingir o 8 dela. O 8 para a Tayane é a nota média que ela precisa passar. E a nota da supervisão de vocês, que é o supervisor que está dando, é a N1 de vocês, do estágio. Estágio não tem prova final, tá, gente? A N2 de vocês é um componente que vai ser o relato de experiência e o relatório. Eu vou dar para vocês essa nota. Então, quando eu peço para que vocês façam um plano de aula bem feito, a regência bem feita, é por isso, porque vocês precisam estar na média. Quem não tirar 8 vai ter que refazer a regência, tá bom? Até o momento, não sei se alguém não tirou 8, não tô ciente disso. Mas eu peço que vocês acatem as minhas correções, porque muitos planos foram gerados por IA, e aí vocês não tiraram os filtros da IA. Isso não é legal, tá, gente? A gente pode usar IA, mas tem que fazer a formatação do documento. Outra situação que eu vi foi uma pessoa que queria fazer à mão. Gente, o plano de aula não dá para ser feito à mão, que nesse trabalho que eu estou corrigindo, e entregar para o professor supervisor. Não dá. Você tem que usar o Word, o arquivo, e fazer. Eu, por exemplo, vejo muitos estudantes aqui onde eu trabalho também, eles não têm computador, mas eles vêm aqui, tem um laboratório de informática, eles usam. Então, se você não tem computador, você pode ir lá na UAB, você pode ir na escola e pedir uma horinha do computador da escola, você pode conversar com alguém que tenha computador, que faça digitação para você. Você não pode dizer que não tem meios para fazer isso, tá, gente? Lembrem-se, vocês estão fazendo curso EAD, então, mesmo que seja difícil, você precisa utilizar a tecnologia para você fazer os seus trabalhos, tá? Então, logo de cara eu digo, não vai ser aceito o plano de aula manual. Tem que ser digitado, tem que ser no formato que a gente mandou, senão ele não vai ser aceito. A gente dá a orientação para o supervisor de vocês, tá? E é isso, então, acho que os erros mais comuns no plano estão envolvendo formatação, não coloca as referências bibliográficas, não cita o anexo, coloca o anexo, mas esse anexo não está sendo citado no texto, ele precisa ser citado, né? Ou então, não tem anexo, que nem o que eu corrigi hoje, ele não tinha anexo. Sim, você vai fazer atividades, cadê o anexo? Tem que incluir, né? Porque você cita as atividades que você vai fazer, então, essas atividades precisam estar em anexo.
Tem que colocar, tá, gente? E é isso, eu acho que o basicão é seguir à risca o exemplo que a gente deu para vocês. O problema é que muitos não seguem. E aí geram-se dúvidas desnecessárias. Siga aquele modelo. Lembrem, a BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente tem que seguir quando não existe uma norma pré-estabelecida. Nesse caso, vocês precisam seguir a regra da BNT para fazer a referência de vocês. Um professor que não coloca como recurso didático o livro didático dele, como é que vai ser um professor desse jeito? Não pode, gente. Então, pelo que eu vi, são erros primários. E uma coisa que eu até conversei com a Elisângela, a gente tem que formar bons profissionais, mesmo que eles às vezes se irritem com as correções que a gente faz. Porque se eu não corrigir vocês aqui, vocês vão chegar lá na aula e vocês não vão conseguir dar uma boa aula. E depois vocês vão falar que a professora não corrigiu meu trabalho, eu não sei o que ela disse, não sei o que foi feito, não sei nada. Então, eu acho que é isso. A forma geral hoje da conversa é dizer, sigam o plano de aula de acordo com o que está sendo pedido. Sigam as normas que estão sendo colocadas, aprendam a formatar texto, né? Se você começou com a fonte Arial, Times, Calibre, termine com ela, tamanho, espaçamento, né? Faça uso da IA, mas você tem que formatar o documento. Você também tem que citar que você usou IA para gerar algumas atividades, se você tiver gerado. Isso é importante, gente, porque senão eu vou achar que foram vocês que criaram. E a gente tem que se... Hoje a IA, ela é uma ferramenta. Então, a gente tem que citar elas até em artigo científico, se você usá-la. E eu acho que é isso. Então, hoje, o que eu queria falar para vocês é, façam, quem ainda não fez o seu plano, faça de acordo com o exemplo. Mande para mim 2 dias antes, que eu estou entrando todos os dias, com exceção de ontem, que foi feriado, e eu tive uma viagem, o resto, todos os dias eu tenho entrado para fazer as correções. Então, é isso, gente. Vejam o que eu pedi para vocês corrigirem, abram o arquivo de vocês e corrijam. Eu não vou fazer a correção no Word, o feedback de vocês vai ser enviado pelo AVA, e esse feedback aí eu sempre coloco, item tanto, refaça isso, tire o negrito disso, coloque isso. Eu estou falando mais até da estrutura do documento do que vocês planejaram de conteúdo, porque eu acho que o conteúdo de vocês, ele está bem organizadinho, mas precisa organizar melhor as questões da estrutura do documento. Uma outra coisa é que tem gente que não entendeu que precisa colocar as habilidades que estão na BNCC. E tem gente colocando, tipo, objetivos. Não é assim. Tem que ir lá na BNCC e procurar onde é que está o seu tema, e lá no seu tema você pega a BNCC, tira a habilidade que está lá e coloca no seu plano de aula. Hoje, tudo é feito assim, tá bom? Então, eu acho que esses primeiros 10 minutos, né, que eu estou usando aqui para fazer esse feedback, é para vocês entenderem que a aula só vai ser legal, bem dada, se ela estiver bem planejada. Se tudo que tiver ali naquele plano, realmente você souber executar. Porque se não souber, você não vai conseguir. E logo vocês não vão conseguir tirar a nota que vocês precisam, tá bom? Daqui, né, hoje a gente está falando de plano. Quem aí já fez a regência, né, já pode ir organizando os seus documentos para começar a escrever o relatório. Mas hoje o objetivo geral dessa conversa aqui é tirar dúvidas e dar o feedback de como os planos estão sendo feitos. Até o momento eu só avaliei 17, são 35 alunos, então a gente ainda tem alguns planos para fazer avaliação. Alguns estudantes vieram falar comigo, dizendo que estavam com dificuldade de conversar com seus professores. Conversem com seus supervisores, tá, gente? Vejam qual é a dúvida que vocês têm. Peçam o conteúdo que vai ser dado na regência, tudo bonitinho. E não esqueçam de mostrar o plano de aula para eles. É importante, tá certo? Agora, depois dessas dicas, considerações e feedback, eu abro a palavra para quem tiver dúvida sobre o plano de aula.
Quem tiver dúvida, pode levantar sua mão e dizer qual é a dúvida. Depois de todas as dúvidas, né, retiradas sobre o plano, eu vou falar um pouquinho sobre a regência, né, de quem já fez, e depois a gente vai falar um pouquinho, ainda não é o momento, do relatório, para quem já vai começar a fazer, tá bom? Então é isso. Alguém aqui tem alguma dúvida de como fazer seu plano ainda? Se tiver, pode levantar a mão. Tem alguma dúvida de alguma consideração que eu coloquei lá e a pessoa tem dúvida do que eu falei, alguma coisa do tipo? Não. Sobre a regência, todo mundo que está aqui hoje, tirando a Alexandra, a Antoniniele, que eu já corrigi os planos, elas ainda não fizeram, todo mundo aqui já deu a sua regência? Professora, eu ainda não. Eu vou fazer a minha regência segunda-feira. Eu tô finalizando ainda meu plano de aula. Ah, tá bom, Nicole. Então você me manda, que aí amanhã eu já corrijo. Eu vou mandar ele ainda hoje. Aqui teve um incidente aqui em Sena, aí eu tive que ajudar a minha irmã. O que foi que aconteceu? A ponte caiu. Meu Deus, mas não foi aquela do Caeté, não, né? Não, foi pro segundo distrito. Mas se alguém se feriu, Até agora, a gente, acho que são 9, né? meu Deus, E gente. 2 faleceram. Aí o cunhado da minha irmã estava no local, ele não se machucou, mas ele estava no local. Aí o meu cunhado e minha irmã foram buscar ele e eu e minha mãe tivemos que ficar com a neném dela. Gente, essa obra da prefeitura, Eu acho que sim. meu Deus, que absurdo, né, gente? Imagina. Do governo, a Tayane tá falando aqui, meu Deus. Podia ter morrido mais gente, né? Se tivesse caído essa ponte e ainda com pessoas passando sobre ela. E é porque só tinha os engenheiros em cima. Anteontem, viram de barco debaixo da ponte que ela já estava com algum problema. Aí eles fecharam ela ontem e hoje ela caiu. Quem estava em cima eram os engenheiros. Meu Deus, foi o pessoal da análise técnica que morreu. Eu acho que sim. Eu tô aqui com a neném, aí eu não sei. Tá bom, Nicole, obrigada pela informação. Aí, Nicole, tu manda para mim que aí amanhã eu já dou uma olhadinha, tá? Se eu não Tá conseguir bem. fazer hoje. A minha regência, ela ia ser na terça-feira, mas como vai ter o BMEP, aí eu fui fazer na segunda. Eu já conversei com a professora. Tá bom. E aí, Nicole, assim como você, outras pessoas ainda vão fazer, mantenha-se calma, siga o seu plano, fique tranquila, use o tempo dos 60 minutos, não deixe o tempo sobrar, porque não pode, tá bom? E vai dar tudo certo. Aí tu manda o plano, que tiver de corrigir, eu corrijo, e aí você faz as correções de acordo com as minhas sugestões, e aí envia para a professora, tá bom? Mas no dia não esqueça de levar impresso, que é importante entregar na mão dela, ou Tá dele, bem, professora. tá bom? Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Em relação ao plano, à aula? Então, já que não há dúvidas, vamos partir agora para a questão da regência, que já foi feita. As meninas que já fizeram, o Alexandre está aqui, gente? Ah, tá. Alexandra, a aula já voltou aí onde você mora? Boa noite, professora. Já sim, voltou agora recente. Ah, tá. Você está em que fase? A gente Tá na- vai fazer a regência agora. já fez a coparticipação? Tudo direitinho? Ótimo. Aí não esquece de mandar pelo menos 48 horas antes o plano, tá? Lá pelo AVA. Perfeito. Você tem alguma dúvida em relação ao preenchimento? Enquanto isso, enquanto o Alexandre pensa aí se ele tem dúvida,
Tayane perguntou sobre a avaliação, quando é que sai. Tayane, os professores supervisores, eles vão dar a nota em um de vocês. Assim que todas as notas forem dadas, eu pergunto a Eliette, professora Eliette, se a gente já pode lançar a N1. Aí, assim que puder, eu já lanço a N1 no portal e mando para vocês as notas. Lembrando que quem não tirar 8, o professor já vai dizer, tá? Então, aquela pessoa que não tirar 8, o supervisor vai dizer, olha, você não tirou 8, você vai ter que refazer a regência. Então, se você não foi chamada para refazer a regência, você provavelmente tirou 8, tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês não foram chamados pelo professor supervisor de vocês ou pela professora para dizer que você precisará refazer a regência, porque deu certo, vocês foram aprovadas. Inclusive, né, hoje mesmo eu reforcei no grupo dos professores supervisores que a gente, né, tem que refazer a aula do aluno que não tirou 8. Então, é isso, tá? Qual foi a nota que ela deu como prévia para ti? 10, parabéns. Muito bem. E é isso, gente. Sobre o relatório, eu vou fazer uma visita nos polos no final do mês, né? Para que eu possa pessoalmente ensinar, dar as dicas. Mas até lá, essa semana, a semana que vem, vocês ainda estão terminando as regências. Eu não posso adiantar as coisas. Mas a sugestão que eu dou é que vocês que já terminaram, vocês comecem a fazer o relatório e o relato de experiência de vocês. Tá certo, gente? Comecem a anotar, organizar os dados, para que isso não fique lá para o final do semestre e não fique muito próximo ao final, porque até vocês terminarem, eu mando feedback, primeiro feedback, corrigir isso, corrigir aquilo, porque vocês depois vão depositar esses documentos no sistema, que é do estágio. Então, eles precisam estar bem feitos, corrigidos e organizados de acordo com o modelo manda, tá bom? Então, em relação ao relatório, eu ainda não vou dar aula sobre isso, mas o que eu posso dizer, e ao relato, é que vocês comecem a fazer de acordo com os modelos que já existem. Se não tiver nenhum modelo, me avisa, que eu vou colocar lá no sistema para que vocês possam seguir o modelo que ele deve ser feito, tá bom? Pode falar, Vera. Boa noite. Boa noite, professora. Então, no caso, eu já fiz a minha regência, né, mais minha dupla, a Laís. A professora não entrou em contato para a gente refazer a regência. Então, no caso, a gente já tirou praticamente a média. Exato. Se você... Qual foi a tua professora? A professora Márcia Andréia. Ah, tá. Ela está no grupo e ela sabe que quem não tirou 8 tem que refazer. Então, se ela não entrou em contato com vocês, é porque vocês conseguiram a média, tá? Então, deu certo. Quem mais? A Dayana já fez, Kailane já fez, a Nicole vai fazer ainda, o Alexandre também, Alexandre. Deu tudo certo, o professor não entrou em contato com vocês. Pois é, gente. Então, quem já fez, parabéns, tá? Provavelmente, se você não teve nenhum retorno da sua professora, supervisora, é porque vocês conseguiram a média, e isso é louvável. Agora, vocês têm que lutar pela avaliação 2, né, pelo N2, que é um bom relatório, um bom relato de experiência. Então, como eu falei, ainda não posso chegar nessa fase, porque a gente ainda tem estudantes que estão vivendo a regência por participação. Quando a gente terminar a semana que vem, aí a gente já vai, a partir das sextas, conversar sobre como esse relatório tem que ser escrito. Mas, de antemão, eu já digo para vocês, comecem... Desculpa, gente. Tomar uma água aqui rapidinho. Comecem, gente, o processo da escrita, porque vocês sabem que a gente comete erro, né? Então, assim, vocês já vão escrevendo, organizando os pensamentos de vocês, fazendo tudo o que é para ser feito, porque o relatório, ele é o produto final, tá bom?
Então, já vão fazendo isso para que tudo saia da melhor forma possível. Mas não esqueçam que nós vamos ter momentos só para falar sobre o relatório de vocês, tá bom? E o relato também. Eu vou dar uma checada no AVA para ver se eu já coloquei os modelos. Se não, eu vou colocá-los lá, e aí vocês já vão começando a escrever o trabalho de vocês. Qualquer dúvida que surja, vocês me escrevam, porque todo dia eu abro o AVA, e aí eu vejo as mensagens. Mas não façam nada que vocês tenham dúvidas, tá, gente? Porque às vezes pode ser alguma coisa importante. Em relação à regência de quem ainda vai fazer, faz tudo direitinho, segue os passos que você treinou, né? Tudo que você treinou, você vai seguindo os passos, porque quando a gente segue em ordem, flui, dá certo. Agora, se a gente atropela, aí o negócio desanda, tá bom? E eu acho que hoje é isso. Hoje a dica é: o preenchimento do plano de aula precisa ser feito de acordo com o que se pede. Quando for usar a IA, formatar, não colocar do jeito que sai da IA para o seu texto. Usar as referências bibliográficas e colocar elas no item referências bibliográficas de acordo com a BNT. Texto não deve ser em itálico e nem negrito, apenas tópicos devem ser em negrito. Objetivo deve usar verbo no infinitivo, no infinitivo, ele deve ter, né, cara de objetivo, certo? E os momentos você precisa descrever de acordo, será feito, os alunos farão duplas em torno disso, de aquilo outro. Por quê? Porque se você vai ser feito, agora se você colocar foi feito, parece que você já fez, né? O verbo indica passado. Então, ter bastante cuidado, gente. Porque, às vezes, um verbinho fora do lugar faz o texto de vocês ter uma outra aparência, tá bom? Tenham mais alguma dúvida? Porque, como eu falei, é uma reunião tira dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu ver aqui, uma pessoa colocou assim. Ah, tá, já respondi para a Tayane. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem algum receio? Quer alguma dica? Alguma coisa do tipo? Ou tá tudo bem? A gente ainda não vai fazer a nossa reunião sobre como foi a regência, porque ainda não é o momento, mas vai ter a hora que eu vou querer que todo mundo venha para a aula para a gente conversar, de saber como é que foi a regência, que cada um conte a sua história. Isso vai ser bem legal, tá? Então, lá pelo final da disciplina, a gente vai ter nosso último encontro, que é só para cada um de vocês falar como foi a experiência do estágio 1. Como vocês viveram esse momento grandioso e como vocês se identificaram, se vocês realmente se sentiram professoras e professores. É isso que eu quero ouvir de vocês lá no finalzinho, tá bom? E se vocês não tiverem mais nada, a nossa conversa de hoje finaliza aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente? Ah, tá. Tayane perguntou se eu vou ser a supervisora de vocês. Vocês já vão ter o estágio, né? Vai depender da coordenadora. Eu queria muito, de verdade. Eu quero muito continuar. Eu amo dar aula para a turma de vocês, apesar de algumas situações, né, de que a gente às vezes não consegue fazer as práticas como a gente gostaria, né, nossa, fiquei muito frustrada porque eu não fui fazer a prática de vocês de criptógamas, mas enfim, eu quero muito poder continuar, de verdade. É isso, eu quero continuar. Se for por mim, eu vou ser. Vocês querem que eu continue com vocês? Alexandre, tu já sabe o tópico que tu vai dar, de tema da aula? Sim, professora, essa já. Ótimo. Aí já vai se preparando, tá? Tá E, tranquilo. Aí eu fiz o ótimo. plano de Gente, não... aula, vou enviar na Uhum. plataforma e esperar o feedback para realizar a regência. Tudo bem, perfeito. Gente, não fiquem nervosos. Façam o melhor de vocês que dá certo. Levem o coração de vocês junto para a sala de aula, que vocês vão fazer um bom trabalho. E se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente encerra a nossa conversa por aqui,
Tudo bem? Perfeito, então, gente. Obrigada por hoje, por vocês virem. Vai ser gravada essa conversa para quem não pôde estar aqui ouvir depois. E aí, se vocês tiverem, conhecerem alguém que ainda não fez o plano, a regência, você já passou por isso, ajuda seus colegas, né? Converse com eles, dê esse suporte, que é bom, essa troca é muito boa, tá bom? Beijinho, boa semana, bom final de semana, e semana que vem sucesso para Nicole, Alexandre, Miele, todo mundo que vai estar na sua regência. Eu vou estar aqui, ó, torcendo por vocês. Boa noite.